O Papa da Odontologia. A plenária da FIO resolveu homenagear, na comemoração de seus 20 anos, personagens ilustres e de destaque pela grande contribuição e brilhantismo que deram ao mundo da ciência e da política brasileira e mundial, e que comunga com a nossa filosofia e o compromisso com a justiça, a ética e o interesse público. São eles o Dr. Mário Chaves, o Dr. Paulo Capel, o Dr. Volney Garrafa e o Dr. Antônio Bauer. O Volney tem uma referência assim, de formador, né, de opinião, e ele sempre prezou pela independência, autonomia das opiniões e pela militância em termos de defesa da cidadania. O Volney é uma pessoa preocupada com as questões que realmente podem afetar o processo de produção de saúde dentro de uma sociedade, né? E não teria outro caminho a não ser ele, de uma certa forma, navegar tranquilamente pelas águas da bioética. Falar do amigo e professor Volney Garrafa é uma grande alegria e honra, pois ele é uma liderança histórica que desde 1986, quando eu o conheci, até hoje, tem uma atuação sempre com muita garra, com muita força, com o seu jeito atirado de ser e de cada dia conquistar mais espaço para a sociedade brasileira, seja na odontologia ou nas questões gerais. Parabéns, Volney! Você merece ser reverenciado por todas as entidades odontológicas, estudantes, profissionais, professores, pois você é um guerreiro brasileiro. Você, para nós da Federação Interestadual dos Odontologistas, é uma grande referência. Ele foi o primeiro a trazer para o Brasil o tema da bioética, com o livro O Mercado Humano, a Compra e Venda de Partes do Corpo, que ele escreveu junto com Berlinguer na Itália e foi o que eu traduzi. Mas depois disso ele tem outras publicações, inclusive Bioética para o século XXI também, que é um outro marco. Enfim, ele é uma autoridade, ele criou várias entidades, presidiu entidades, revistas, associações. Ele é o titular da Cátedra Unesco de Bioética na UNB, criou a pós-graduação, coordena essa pós-graduação há anos. Enfim, ele é o nome quando se fala em bioética no Brasil. E como acadêmico, como político e como ser humano completo. O Dr. Antônio Bauer foi um presidente da federação que desempenhou seu papel com muita competência e coragem. Realizou um importante trabalho à frente da federação. Foi um intransigente defensor dos direitos dos cirurgiões dentistas nessa luta do dia a dia. Foi defensor da profissão odontológica no mercado de trabalho para que pudesse ter um mercado de trabalho com uma remuneração digna, boas condições de trabalho. Ele teve grande preocupação na formação política sindical dos quase dirigentes da federação e também desempenhou um papel importante no momento de transição que propiciou à federação o seu crescimento, desenvolvimento de forma estável. Por tudo isso, por tudo que ele representa e representou pela federação, pela sua luta em defesa da odontologia brasileira, é que a federação entendeu ser o Dr. Antônio Bauer merecedor dessa nossa homenagem. O Capel hoje, além de ser uma pessoa maravilhosa virou referência bibliográfica, porque é uma das pessoas que tem uma produção literária em termos de odontologia, uma das mais consistentes, né? Então eu considero também um grande formulador e, se a gente for pensar, e a docilidade, a cordialidade e o respeito ao ser humano que ele tem, ele coloca hoje, eu acho que ele tem muito a ver com o Mário Chaves, sabe? Talvez seja, na linhagem, ele é o atual Mário Chaves, né? Pela simplicidade e pela capacidade também de aprofundar os temas principais, os temas fundamentais da odontologia. O Dr. Paulo Capel nos auxiliou muito. Nós fizemos um Enatespo em Natal
E ele participou, ele, o Manfredini, foram de um auxílio grande. É também uma pessoa de uma simplicidade grande, mas um profundo conhecedor da área de saúde pública. Professor Capel, além de ser conhecido como um grande pesquisador no campo da saúde coletiva, possui uma visão que ultrapassa a academia como sanitarista. Se tornou conhecido pela sua trajetória política e intelectual, contribuindo para a construção da atual política de saúde bucal do Brasil. Entretanto, aqueles que têm o privilégio de conhecê-lo sabem bem o quanto ele é um homem simples, humilde e de grande sabedoria. Para nós da Federação é um orgulho homenageá-lo. O professor Paulo Capel é um capacitado formulador de políticas na área pública, em especial na área de saúde bucal, e um grande batalhador na formação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde. E também é um grande lutador, é um intransigente defensor do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Eu conheci o professor Mário Chaves através de suas obras, do seu livro, Odontologia Social, dos seus artigos, e na década de 90 nós tivemos a oportunidade de conviver com ele. É para todos que militam na área da odontologia e saúde coletiva. E o Dr. Mário, ao escrever Odontologia Social, passou a ser a grande referência para todos os acadêmicos nos últimos 30, 40 anos da odontologia. Então, eu mesmo particularmente estudei enquanto graduando e depois ministrei várias aulas em cursos de graduação e pós-graduação, tendo como referência essa verdadeira bíblia da odontologia nacional, que é o livro Odontologia Social. E também o Dr. Mário, com a sua simplicidade, ele tem um dom de agregar pessoas, conhecimentos e difundi-los. Então ele fez a grande ponte Brasil-Washington, né? Ao ir para a Organização Mundial de Saúde, Pan-Americana de Saúde, ele criou o Departamento de Higiene Sanitária em Odontologia. Então a questão da odontologia sanitária foi introduzida por ele, pelo Paulo Freire, pelo Paulo Frankel, pelo o Viegas, Alfredo Reis Viegas. Então existe uma geração de sanitaristas da odontologia, né? Infelizmente a grande maioria já falecida, né? Que tem um papel fundamental em toda essa consciência sanitária que nós temos hoje. E a partir daí nós tivemos desdobramentos e outras gerações vieram complementando esse trabalho de grande bandeirante que foi o Mário Chaves. Então esse livro eu acho que foi muito importante também para mim, por exemplo, que fui aluno dele. Quando ele escreveu esse livro, ele também apresentou esse livro. Em 1968 eu fiz o curso de Planejamento de Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública e ele deu umas aulas, mas na realidade as aulas deles, como no manual também ele foi dar aula e virou um manual de odontologia sanitária, essas aulas que ele deu, pela qualidade das aulas que ele dava, pelo cuidado com que ele preparava tudo isso, virou o livro Saúde e Sistemas. Pessoalmente, para mim, foi talvez o livro que mais tenha me influenciado posteriormente na saúde pública, né? Que me deu essa visão que é fundamental na saúde pública, que eu não posso ver um pedaço, né? Eu tenho que ver, né, um conjunto que tem inter-relações muito complexas. Eu acho que essa foi uma contribuição significativa dele. O Mário Chaves é uma das figuras de liderança nesse processo dentro da Fundação CESP. A partir da experiência brasileira, ele assume a direção dos órgãos de odontologia em saúde pública da Organização Pan-Americana da Saúde no primeiro momento, e depois durante vários anos ele foi o dirigente da área de saúde bucal da Organização Mundial da Saúde, né? Então toda essa trajetória ela tem início no Vale do Rio Doce. A odontologia é uma profissão singular, exige dos que a ela se dedicam o senso estético de um artista, a destreza manual de um cirurgião, os conhecimentos científicos de um médico e a paciência de um monge. Até hoje todo mundo pensa que essa oração é do Papa Pio XII, e entretanto é do Papa da Odontologia, do professor Mário Magalhães Chaves. Transcende a odontologia. Hoje ele é um nome que perpassa por todas as atividades em saúde do país. Em respeito aos 89 anos do Dr. Mário Chaves, que está evitando viagens,
A plenária da FIO antecipou suas homenagens e o recebeu em reunião especial no Rio de Janeiro em 20 de março de 2009. Ele recebeu um botão e um certificado em reconhecimento aos seus trabalhos fundamentais prestados à saúde pública brasileira e mundial. Mas eu acho que o Brasil está condenado a ser um grande país. Yang